1 Pedro capítulo 3, do verso 1 ao verso 7. Olha, foi uma bênção de manhã, hein? Pastor Edson estava pregando e escutando. Quando ele falou que ia parar, tem um grupinho lá de cá reclamou, mas já? Estava bom, né? Nós vamos continuar no tema aí, não falando sobre filhos hoje, mas sobre casais. Capítulo 3, 1 Pedro, e diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se vestiram, se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tende consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Última parte, juntamos lá. Para que não se interrompam as vossas orações. De novo. Para que não se interrompam as vossas orações. Amém. Pai de amor, nós te louvamos por tua palavra. Que nesta noite a tua palavra seja essa espada poderosa que penetra no mais íntimo do nosso coração, que o teu Espírito Santo potencialize essa palavra, produzindo transformação, mudança para a glória do Senhor e para o bem das famílias. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Uma família saudável é composta de filhos e pais saudáveis, mas também de casais saudáveis. O casamento tem sido muito deturpado ultimamente, principalmente pelas mídias de modo geral. É isso? Os valores, tem sido crescente o número de divórcios, a violência doméstica, parece que quanto mais campanha faz contra, mais aumenta, não é isso? Tem aumentado a violência doméstica, mesmo tendo leis mais rigorosas, não tem inimido a violência doméstica. Nós temos tido aí uma circunstância muito complicada por causa da mudança do lugar da mulher, a mulher que antes cuidava da casa, dos filhos, enquanto o marido buscava o pão, a mulher economizava cuidando das coisas do lar. Hoje ela faz 2, 3, 4, 5 funções. Então, houve um acúmulo de função, não é isso? E as famílias vão sendo aí apedrejadas por esta enxurrada de circunstâncias que vão acontecendo, né, aí no universo familiar. E nós vamos encontrando casais que têm dificuldade de comunicação, não conversaram quando podiam, não é isso? No namoro que podia conversar, queria só acariciar. Depois, quando pode, não conversar a respeito, não sabe como fazer. Então, a coisa está complicada, não é isso? Então, os valores vão sendo invertidos. Famílias doentes, casais doentes produzem filhos doentes e famílias doentes. Bom, Pedro tinha uma preocupação singular, escrevendo para uma igreja que estava sendo perseguida, que vivia como peregrina aqui, que estava preparando para uma pátria. Olha, vocês estão aqui de passagem, viva bem a vida conjugal, a vida familiar, os valores do reino, sabendo que vai passar esse tempo. Vai chegar um momento que Deus vai os chamar. E ele passa a tratar de problemas comuns que estavam acontecendo, né, nas questões práticas na vida familiar. E ele vai tratar de como viver essa vida
conjugal, de maneira bíblica, de maneira saudável. Ele vai nos dar aí quais atitudes nós precisamos tomar. Nós poderíamos aprofundar um pouco mais no texto, mas eu prefiro hoje tratar pontualmente de alguns aspectos, porque são tantos. Nós vamos falar todos, nós não vamos ter o horizonte desta noite inteira. Então, ele nos dá e nos pontua alguns, e outros estão aí nos escritos paulinos, no livro de Eclesiastes, nos provérbios, sobre a vida conjugal. Então, algumas atitudes. Em primeiro, no versículo 1 e versículo 2, Pedro trata aí da atitude da mulher, da esposa. Diz que ela precisa ser uma esposa saudável, ela precisa ser submissa ao seu marido. A palavra submissão tem sido corrompida nos dias de hoje, entendendo como sendo aquela que está debaixo, como sendo esmagada, e não aquela que está ao lado para ser auxiliadora, como foi para ser feita, assim como Deus colocou a mulher para o homem. E o falta de entendimento disso traz também resultados ruins no casamento. A falta de entendimento também traz uma rebelião feminina quanto à liderança do marido. Então, o versículo 1 e 2, ele diz assim, olha, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Pedro antes está falando sobre a relação igreja e Cristo, de repente ele começa a falar da relação marido e mulher, assim como Paulo também vai fazer isso lá em Efésios, no capítulo 5, verso 22 a 24. Ele diz assim, mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Uma esposa saudável, ela entende o papel da submissão ao seu marido. O problema não está na palavra, o problema está na relação que está errada, de não entender o que é ser submisso, e também não entender qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher dentro do casamento. Não é tratar com hostilidade, né, com indiferença, e quando a gente entende os papéis, a gente consegue compreender o porquê do ensino de submissão, daquela que estava debaixo para ser protegida e do lado para auxiliar. Então, a ideia de submissão aqui não é estar apenas sendo esmagada. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 18, vou pedir para colocar na tela aí, Colossenses 3, 18, mostra um pouquinho também, Paulo escrevendo. Vai ter que ser rápido aí, viu, que eu vou igual um... Isso, vamos ler junto? Esposas, amém, é assim que Deus quer. Paulo está dizendo, sejam submissas aos seus maridos, porque Deus quer dessa maneira. Deus fez assim, fez o homem e depois fez a mulher, colocou-a do lado como auxiliar. Diz que Deus fez uma auxiliadora idônea, alguém que tinha questões físicas muito semelhantes, não no todo, e que tinha capacidade de auxiliá-lo em todas as demais atividades. Aquilo que o homem não podia fazer, aquilo que era papel da auxiliadora fazer. Só entender que no contexto bíblico anterior, era um contexto extremamente rural, onde a mulher cuidava sim, administrava as finanças da casa, administrava a casa, enquanto o marido buscava o pão. Trabalhava na roça, trabalhava nas fazendas de outras pessoas para buscar os recursos, ou estava na guerra, no exército, como soldado de um dos impérios. Assim era o contexto. Hoje vivemos num contexto onde a mulher, ela praticamente dominou também grande parte do mercado de trabalho. Mas ela não precisa deixar de ser submissa, porque ela hoje, em muitos lugares, ela não está em pé de igualdade, porque senão ela passa a descumprir
A ordem bíblica, ela precisa estar ao lado para auxiliar o seu marido. Sabe por quê? Porque o homem é fraco, ele precisa de ajuda. Ele pode ter força física, mas ele não tem toda a força, ele precisa do suporte feminino. Ele precisa de sensibilidade feminina. Como é importante ter uma mulher do lado, quando ela está ali para te orientar em muitos aspectos. Porque muitas vezes nós somos grossos mesmo. Precisa de um toque, né? Não é só o cuidado da casa. Muitas vezes é o jeito mesmo para tratar com muitas questões que é tão importante. A mulher. Então, nem Paulo, nem Pedro, nem as Escrituras estão tratando a mulher como subalternas. Pelo contrário, se a mulher não entende o seu lugar, ela se torna uma esposa saudável e ela torna saudável o seu casamento. Lá em Provérbios capítulo 31, desde o verso 10, fala dessa mulher virtuosa. Ali você vai lendo o texto que essa mulher virtuosa, ela consegue negociar, ela cuida da casa, ela cuida das finanças, enquanto o marido é honrado. Aquilo para ela não é vergonha, o marido não a maltrata, mas diz que ela cuida, ela sabe do andamento da sua casa, mostra que ela auxilia o marido, possivelmente era um homem importante, mencionado no texto de Provérbios, para que todas as coisas pudessem cooperar. Submissão está debaixo de uma mesma ordem, de uma mesma missão. Deus colocou o homem como cabeça do lar. Se der errado, a culpa é dele, primária. Segundo, a culpa também é da mulher. Deus primeiro trata com o macho, depois com a fêmea. Mas Deus trata. Mas cada um recebe o trato conforme o papel que recebeu. Deus não vai cobrar da mulher o papel do marido. Também não vai cobrar do marido o papel da esposa, mas vai cobrar da esposa o papel que Deus colocou para ela. Eu sei que no contexto do feminismo, há uma revolta muito grande quanto às questões de submissão, uma inversão de valores. E a mulher conquistou nas últimas décadas tantos direitos, mas tantos direitos que ela está sofrendo tanto agora. A mulher vive hoje com depressão, tristeza, problema na coluna, problema emocional, problema espiritual, problema com os filhos, problema com o marido. Ela só ampliou porque ela cuida da casa, ela cuida do trabalho lá fora, ela não está cuidando bem dela mesma, ela está destruída. Ela não está tendo tempo para ela mais. As conquistas não foram conquistas, muitas coisas não foram conquistas. Foram fardos que ela foi, porque ela foi adquirindo o papel do marido em muitas funções. E mulheres, se vocês colocarem o pé, o homem tira. Se você começar a fazer uma função do seu esposo, ele vai deixar de fazer. Se você ficar consertando pia, sabe? Trocando lâmpada, né? Subindo escada, o marido não vai fazer mais. E vai continuar lá no sofá com controle remoto na mão. Inclusive achando que está te controlando. Cuidado. Segundo aí, a beleza da mulher saudável, qual é? Primeiro, ela é expressa no caráter, no coração, no testemunho, depois no que ela pode colocar no seu corpo. E ele vai dizer aqui como é que Sara se ataviava naquele contexto, como é que ela se vestia, como ela se arrumava. Diz assim, olha, versículo 3 em diante: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, de adereço de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, homem interior. Como é que você está por dentro? Diz que, olha, precisa ter um traje de um espírito manso, tranquilo, que isso tem grande valor diante de Deus, pois foi assim que se ataviaram outrora as santas mulheres que esperaram em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara. E a Bíblia cita aí a mãe da fé, como referência a essas mulheres. A beleza da mulher saudável é expressa primeiro no seu caráter, depois nos seus adereços.
Tem mulheres que se produzem muito bem, mas o coração não é de Deus, não ama Deus, não é uma mulher de oração, não é uma mulher de testemunho, cheia de rancor, falta de perdão. Trata com grosseria o esposo, trata com grosseria os filhos. A primeira beleza é aquela que Deus vê. Aqui Pedro não está combatendo você usar batom, brinco, vestido, sabe? Coisas que mulher tem que fazer, o cabelo lá uma vez por semana, ou a cada 15 dias, fazer as unhas. Não! Isso o maridão tem que pagar de acordo com as contas, né? Mas, isso não é a beleza da mulher. Isso pode ajudar. E maridões, invistam, custa caro, viu? Ter uma esposa custa caro. Então, para ela continuar com toda a beleza exterior, ela precisa estar com um coração bom. Caráter, o que agrada a Deus. O que adianta um coração insubmisso, um coração que não ama Deus, um coração cheio de rancor, de tristeza, e está tudo bonito por fora. Eu estava lendo agora à tarde um noticiário de uma jovem lindíssima, ganhou Miss, alguma coisa aí e morreu. Suicidou, infeliz por dentro. Bonito por fora, feio por dentro. Coração vazio. A beleza da mulher saudável é primeiro o que tem dentro. Por isso, a gente precisa conhecer as pessoas, tem que conversar. Casais que não conversam, não conhecem a beleza do outro. Não conhece. Talvez você se apaixonou pelo primeiro olhar e depois você desapaixonou pelas conversas. Conhece alguém assim? O papo não é bom. Nossa, mas ele é ruim demais. Nossa, mas ela é picuinha, hein? Conhece assim? Bonito por fora, como é que está por dentro? Que perfume tem ali dentro? Às vezes o frasco é francês, mas o perfume é chinês. Essa saiu agora, tá? E o marido? Marido saudável. Você achou que é só para mulher, né? Então, mulheres, continuem se arrumando, ficando bonitas por fora. Mas se não estiver bonito por dentro, é vã formosura. É vã formosura. Se Deus não te vê uma mulher bonita, um coração que ama a Deus sobre todas as coisas, uma mulher submissa ao seu marido, uma mulher que administra bem sua casa e cuida bem dos seus filhos, se Deus não vê a beleza interna, a externa não vende nada no céu. Deus vê não como o homem vê, Deus vê o coração. Terceiro, o marido saudável. Vamos lá, falar para o homem. O marido saudável, ele é participante das tarefas domésticas. Versículo 7. Olha aí. Participante. Vamos falar junto aí, mulheres. Vão comigo. O marido saudável é participante das tarefas domésticas. Elas queriam falar isso aqui hoje. Participam. E diz o texto, com discernimento, maridos, igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento. Você não vai fazer todas as funções em casa, além das fora, mas você precisa ajudar. Prato não sai da mesa para a pia sozinho, nem se seca, se lava sozinho. O banheiro não fica limpo sozinho. Às vezes a sua mira não é boa ali naquele lugar ali. Lembre-se que se você tem uma mulher em casa, ela senta, né, ela precisa sentar para fazer as necessidades dela, diferente do homem. Tem que ajudar. Muitas vezes, homens vão se torna a mulher um capacho dentro de casa. Não dá valor, chega com o pezão sujo e suja toda a casa. Não ajuda a limpar. O ambiente que menos se suja, não precisa se limpar muito. Não é isso?
tem que ajudar. Como é que você pode ajudar? Ah, eu não sei cozinhar. Você nunca vai aprender se nunca pegar para fazer. Tem um homem aqui que não sabe fritar um ovo. Misericórdia, meu filho. Faltou exército, né? Não sabe lavar um prato. Hoje eu brinquei com as meninas ali, que no exército você aprende a lavar 10 pratos ao mesmo tempo. E eles têm que ficar limpos. Ajudar em casa. As mulheres hoje estão trabalhando fora. Às vezes estão chegando os dois juntos, cansados, desgastados. A mulher vai colocar a máquina na roupa, lavar, vai varrer a casa, e ela tem que colocar comida para cozinhar. Milagre não queimar aquelas coisas ainda, né? E ainda mandar os meninos tomar banho, e o sujeito chega cansado, o Corinthians vai jogar. Misericórdia, o Corinthians vai perder, vai lá ajudar a sua esposa. Mais ou menos, né? Precisamos dividir tarefas. A vida moderna requer que os dois andem juntos. Enquanto um lava o prato, o outro seca. Oportunidade de conversar sobre os filhos. Oportunidade de conversar sobre como é que foi o dia. Porque o tempo tem que remir ele. Quem sabe você tem um celular, um smartphone, coloca um hino lá e vão conversando, um hino baixinho. Oportunidades. Você fala, mas eu estou muito cansado. O outro não cansa. Assim como a mulher precisa ser submissa, o marido precisa cuidar, ajudar. Pedro colocou o seguinte, olha, você precisa ter discernimento, que muitas vezes seu casamento está acabando porque uma parte só trabalha. Você acha que é só lá fora ganhar o pão, né? Eu já ponho o meu salário aqui. Tem que ajudar. Faça de todas as atividades domésticas uma oportunidade para o namoro, para estar perto, para conversar. Tem casais que não conversam. Não conversam na pia, não conversam quando estão limpando a casa, quando estão arrumando alguma coisa, e o sujeito chega depois no quarto e quer conversar. Aí a mulher fala assim, hoje não tem conversa. Não tem mesmo, né? Faltou o dia inteiro. Tarefas domésticas, cuidar das coisas da casa, isso pertence à família. Os filhos vão crescendo, tem que aprender a ajudar também. Ok? Senão a gente cria monstros depois, não é isso? Que vão tratar muito mal as suas esposas, se eles forem homens, ou que não vão saber ser esposas, se forem mulheres. Tem que aprender as atividades domésticas e ajudar. Ajudar a economizar, acender ou apaga, não é isso? Abrir a torneira tem que fechar, tem que aprender a lavar, tem que aprender a cozinhar, tem que aprender a fazer os serviços mais, que é considerado serviços, esse eu não faço. Tem que aprender a lavar vaso, banheiro. Você acha que você vai ser patrão a vida inteira? Chamado de serviços mais simples, mais humildes. Homem, você precisa cooperar, você precisa ajudar. Nós vivemos num movimento que o homem agora é chique cozinhar. Mas tem que aprender a lavar prato também, não é só cozinhar não. Então tem atividades que você pode fazer e ajudar a sua esposa. Se a sua esposa trabalha fora, muito mais ainda. Se ela só trabalha em casa, ela só cuida da casa, é trabalho. E eu quero dizer para você que você termina de tomar um café, tem que lavar. E termina o café, ela já tem que começar a preparar o almoço. Você já viu como que atividades domésticas não acabam? Assim como a vida devocional do crente, tem que orar todo dia, tem que ler a palavra todo dia, tem que se alimentar da palavra todo dia, não é isso? As atividades domésticas não param. Não param. Com discernimento. Quarto, o marido saudável é gentil e com imensa consideração trata da sua esposa, pois ela é a parte mais frágil. Versículo 7 ainda, a parte B, diz o seguinte aí, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, com a parte mais frágil. Colossenses capítulo 3, verso 19, coloca para mim, por favor.
Colossenses 3,19, nós vamos ler juntos. Vamos lá? Maridos, amém. Parte mais frágil, emocionalmente falando e fisicamente. A mulher não foi feita para carregar peso, a não ser dos filhos. O homem pega o menino, 3 minutos, devolve para a mulher fica o dia inteiro com o menino no colo e não cansa, né? O homem tem força, mas não tem resistência. Coisa interessante. Rapidinho, a coluna do sujeito está ruim. Parte mais frágil. Como é que você pode tratar a sua parte mais frágil de maneira amarga, de maneira dura? Eu brinco com os meninos lá em casa que tem uma princesa lá em casa, o restante tem que saber se quer ser príncipe ou se quer ser sapo. Tem que tratar bem. E lá eu tenho que brigar com 3 machos. Tem um pequeno agora lá que gosta de fazer coração, tratar, abrir porta, tá? Não. Eu falo, vocês têm que disputar, tratar bem a sua mãe. Porque depois vocês vão tratar bem a esposa de vocês. Agora, filho homem que começa a responder mãe, não honra, não trata, às vezes está vendo o pai trata mal, e eles estão reproduzindo, você imagina como é que vai ser a esposa deles. Então não provoque, não ofenda, seja paciente com a sua esposa, leve em consideração os sentimentos da sua esposa, mas uma coisa tão simples, para você, porque a nossa caixa, querida, é particionada, delas não é tudo emaranhado, assim, qualquer coisa ofende. Homens, né? Às vezes fala uma coisa e não sabia, machucou. E tem a facilidade de pedir perdão, porque os homens gostam de pedir desculpa. Dificuldade de reconhecer que errou é muito grande, né? A gente precisa ser mais humilde como homens. Não trate sua esposa com amargura. Não deixe sua esposa sobrecarregada. Muitos problemas a mulher vai abraçando, porque ela resolve 10 problemas ao mesmo tempo, não é verdade? Lá em casa eu tenho uma. Consegue atender o telefone, escrever no computador, dar ordem para filhos e ainda sabe o que está sendo cozinhado lá na cozinha, sabe se o feijão está na hora de desligar ou não. Eu sou monotarefa. Ou lava a louça ou cozinha. Os dois ao mesmo tempo, a louça não fica bem lavada e o feijão fica tostado. Mas muitas vezes a mulher está sobrecarregada e o marido está calado, tem que corrigir os filhos, tem que ajudar nas questões. Olha, nós homens somos chamados para resolver. Por isso que o homem foi o que deu nome para os animais lá, viu? A coisa estava toda feita, agora Deus faz a mulher para ficar tudo legal. O homem precisa ajudar. Quinto, marido saudável trata a esposa com dignidade, não a humilha, ela é a sua melhor parte. Parte C diz assim, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Efésios capítulo 5, versículo 25 a 28, diz assim, olha como que Cristo trata a igreja e como o marido tem que tratar. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. É a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Vamos ler junto, verso 28? Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, tratar com dignidade. Da mesma maneira, marido, homem, como você gosta de ser tratado, tem que tratar a sua esposa. Você gosta de ser honrado? Você gosta das coisas no horário? Você gosta de atenção? Você gosta que as pessoas tenham educação com você? Aí sua esposa precisa ser tratada da mesma forma. Diz que Jesus não apenas alimenta, mas cuidou da igreja. Ele deu a própria vida. Ele tratou.
Ele cuidou para que ela tivesse uma beleza sem igual. Afinal de contas, as bodas vêm aí. Ele preparou a sua noiva. Ele tem preparado a sua noiva. Sem ruga, sem defeito. O Senhor Jesus não maltrata a igreja. Ele cuida. Ele ama. Ele dá uma dignidade que ela não tinha. Cantamos aqui, ousado amor de Deus, né? Eu não tinha valor, de fato, zero. Mas Ele colocou crédito na nossa conta e estampou um preço, uma etiqueta, dizendo assim, é mais caro que o mundo inteiro, porque uma alma para mim vale mais que o mundo inteiro. Ninguém tem a capacidade de comprar um ser humano, o qual foi lavado no sangue do Cordeiro. Jesus colocou um preço para quem era zero de preço. Estava no negativo. Ele colocou preço, Ele te deu preço, Ele te deu um valor. Ele deu um valor pela igreja, Ele disse que Ele pagou o preço. Ele deu dignidade. Ele não trata a igreja como uma escrava, subalterna. Ele trata como a sua delícia. Dignidade. Maridos, tratai sua esposa com dignidade. Não humilhe sua melhor parte, porque se ela sofrer, você sofrerá também. Ela é sua parte, sua melhor parte. Para os casais, casal saudável, se cuida para não ter interrompido as suas orações. O marido cuida da mulher, a mulher cuida do marido. Olha o que diz o texto, finalzinho aí, diz assim, olha, vocês são herdeiros da mesma graça, para que não sejam interrompidas vossas orações. Pedro está dizendo, se vocês cuidarem uns dos outros, vocês vão ter a capacidade de orar uns pelos outros. Qual a última vez que você orou com o seu cônjuge? Antes de casar, você ora para não errar, não é isso? E depois você ora para Deus manter a bênção, para Deus ampliar a bênção. Eu quero dizer para você que você ora esperando uma esposa e ela tem que ser sempre melhor do que a sua oração, porque Deus faz infinitamente mais. Lá em casa deu certo, se você fizer, quem sabe vai dar certo também, né? Sempre mais, desde que você esteja disposto a não interromper as suas orações. Para a sua oração não ser interrompida, você precisa tratar bem a sua esposa, o seu esposo. Você precisa ocupar o seu espaço, aquilo que Deus colocou, porque casais saudáveis se cuidam para não interromper as suas orações. Sétimo, casal saudável valoriza o diálogo mais do que as contendas, do que as discussões. Tem gente que valoriza demais o problema, não a solução. Então falei para a esposa, para maridos, casais saudáveis valorizam o diálogo mais do que a discussão, do que a contenda. 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7. Versos 32 ao 34. Está aí? Diz assim, olha, o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuide das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, não das coisas mundanas, mas das coisas de cuidar bem da casa, né? De como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa. Assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Ainda, Efésios capítulo 4, 26 e 27, diz assim, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Muitos casais valorizam mais a contenda do que a graça. Graça do diálogo, da conversa, de se conhecer,
Deus está nos chamando para a gente valorizar mais a relação do que a discussão. Toda casa tem problema, todo casal tem conflito. Se você valorizar o conflito, ele não acaba. Tem gente que valoriza tanto o conflito que lá na Caxemira, divisa da Índia com o Paquistão, a guerra nunca acabou. Diz que todos os dias o indiano dá um tiro em direção ao Paquistão e o paquistanês dá um tiro em direção aos indianos para dizer assim, a guerra não acabou. Tem casamento que está desse jeito. Falta conversar mais, falta consertar. Precisamos valorizar mais a graça do diálogo do que as contendas, as confusões. Cuidado de você querer ter razão demais dentro do casamento. Você perde ele. Tem muita gente que quer ganhar em toda discussão. Não tem capacidade de pedir perdão, de reconhecer os erros, de reconsiderar, de voltar atrás. Quer ser sempre certo no casamento, ou seja, nunca errei. Nunca perdi uma discussão com meu marido. Talvez você nem tenha marido mais, nem tenha esposa mais, morando no mesmo teto. Olha só. Casal saudável valoriza mais a graça do diálogo. Quando a gente fala de diálogo, conversa sobre a vida, planeja sobre a vida, planeja o relacionamento, planeja o perdão, porque um vai errar, ambos vão errar. A porta da graça precisa ser muito ampla, porque onde abunda o pecado, a graça é muito mais abundante, irmãos. Se a gente tornar o pecado maior do que a graça, não tem graça, não tem perdão. Sétimo, casal saudável busca uma relação sexual frequente e abençoadora. 1 Coríntios capítulo 7, muitos casamentos em crise porque não se cuidam. Tem problemas, tem tratamento. Olha só, casal saudável busca uma relação sexual frequente e abençoadora. Muitos problemas são clínicos, podem ser tratados. Olha o que diz o capítulo 7, de 1 a 6, de 1 Coríntios. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um seu próprio marido. O marido concede à esposa o que lhe é devido, direito, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Afinal de contas, o corpo de um e o outro agora não são posse particular, mas é relação marital. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro. Aí ele coloca aqui uma possibilidade, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicares à oração. Pastor, para orar não pode mais fazer relação sexual? Quem disse isso? Se for um jejum planejado com o casal, não é um só que toma essa decisão. E novamente vos ajuntares, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Incontinência. Isso vos digo como concessão e não por mandamento. Olha, deixar de ter relação por um tempo é uma concessão, não é uma ordem. Tem que combinar. Os casais precisam ler sobre isso, orar sobre isso e conversar sobre isso. Se não tiver alimento dentro de casa, um vai buscar fora, ou ambos. O casamento é destruído. O casal saudável, ele alimenta e ele cultiva a relação sexual, que começa com conversa, com diálogo, com carinho. Por isso ela precisa ser frequente e abençoadora. 9, casal saudável centraliza as finanças para abençoar o lar. Tem muita gente que não deixou pai e mãe ainda. E tem muita gente que acha que ele é a solução da família, tudo é nele. Tudo é só nele. Há um caixa só agora, porque a Bíblia diz,
Efésios capítulo 5, verso 31, diz o seguinte: eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e vai se unir a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Uma só carne, é uma só casa, é uma só finanças, é um só carro. Não, tem 2 carros, é da família. Agora a casa, o marido tem a televisão dele, a mulher dela. O salário dele, ela tem o salário dela, não tem o salário do lar mais. Isso é muito triste. Quando um nem sabe mais quanto o outro ganha. Não há planos em comum mais. O sujeito quer passear no Tibete, mas a mulher, não, ela quer ir para o Havaí. Só existe um caixa em casa. A minha família entrega o dízimo em família. Lá não tem uma conta de luz para cada um da família. Uma geladeira para cada um. Apesar de ter um prato para cada um na hora das refeições, porque isso não tem jeito, né? Mas parte de um caixa só, quando as finanças não são comuns. Os nossos filhos precisam saber quanto custam as coisas. A nossa esposa precisa saber. O esposo precisa saber. Tem que conversar sobre isso. Planejar as férias juntos. Tem hora que um está com a cabeça no lugar e o outro na outra. Por isso, priorizam coisas diferentes. Nunca vão priorizar coisas familiares. Coisas de conversar. E projetos que são comuns à casa, entendem também que tem suas particularidades, que tem hora que você tem que abençoar um e tem hora que você tem que abençoar o outro. Não dá para fazer, talvez, 2 coisas ao mesmo tempo. Diálogo. Converse, combine. Mas é um caixa só que Deus deu. Não são poucos atendimentos em gabinete de casais que não sabem o quanto o outro ganha. E nem como e onde gasta. Geralmente, por se esconder o que se ganha, possivelmente está se gastando onde não devia. A partir do momento que se casa, a gente se torna uma só carne. Precisa ter unidade no lar, harmonia no lar, harmonia financeira, inclusive. O casal saudável cultiva o romance e o amor como escudo do casamento. Parou de namorar por quê? Parou de se cuidar por quê? Olha só, o que está lá em Eclesiastes 9:9. Se você for rápido, abre comigo aí. Eclesiastes 9:9. Está na tela, vamos ler juntos? Goza a vida, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta Espera aí, tem gente chegando no final, tem gente começando. Vamos ler junto. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Casal saudável cultiva o romance todo dia. Parou de namorar por quê? Eu não estou falando de relação sexual, isso é o final do dia, né? Depois de muita lenha. Romance, de cultivar o amor, de amar, de cuidar. Não é só na hora do vamos ver, não, meus irmãos. É o dia a dia, o carinho, a consideração, palavras que abençoam, graciosas. É o escudo do casamento. Gentileza, delicadeza, não é isso? Respeito. Lares onde palavras fúteis, palavrões, gritarias acontecem, o Espírito de Deus sai pela outra porta.
1 Pedro 4:8. Diz o seguinte, 1 Pedro 4:8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados, é um escudo. Eu quero dizer para você que o amor, ele é intencional, ele não pode ser sentimento, ele tem que ser decisão. Resolva amar seu cônjuge. Por isso, expresse atos de amor, não espere ter sentimentos, porque eles não nascem assim. Não são paixões. O amor é uma decisão. 1 Coríntios capítulo 13 fala que o que acontece quando há essa esfera de amor que protege. Verso 4 em diante, assim, olha, o amor ele é paciente, o amor ele é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz de maneira inconveniente, não procura seus próprios interesses, não se ressente do mal, não se regozija com a injustiça, ou não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor é um escudo, o romance e o amor cultive. 9, casal saudável valoriza e pratica o perdão. Efésios 4:32 diz assim, está fácil aí? Abre aí. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O casal saudável valoriza o perdão, valoriza a graça. E por fim, o casal saudável santifica o leito conjugal. Hebreus 13:4. Santifica o leito conjugal. Hebreus 13:4 diz assim: digno de honra entre todos seja o casamento, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Digno de louvor, digno de honra, seja o matrimônio, o casamento, bem como o leito sem pecado, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Fidelidade e lealdade são questões que precisam acontecer dentro do casamento. Dentro do casamento. Casais saudáveis acontece quando a esposa é saudável no seu papel, quando o esposo é saudável no seu papel, quando ambos conseguem expressar isso na relação, e eles vão resultar numa família saudável. Como anda a saúde do seu casamento? Você que está casado hoje. Como anda a saúde do seu casamento? Talvez essa semana você e a patroa já tiveram umas diferenças. Opa! Hoje é dia da ceia do Senhor. Boa oportunidade para um perdão, não é isso? Diz lá Paulo escrevendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não examine sua esposa, seu esposo, examine a si mesmo. Arrependa, peça perdão a Deus e participe. Isso significa que você sai daqui resolvido a ser um marido, mulher, uma esposa melhor, um servo de Deus melhor, para a glória de Deus. Qual a sua saúde como esposo ou como esposa? Será que o casamento não está indo tão bem por minha causa ou por sua causa? Já pensou para avaliar? O que você pode fazer para melhorar o seu casamento? O seu lar? O que você pode fazer para melhorar a sua família? Eu queria você baixar a sua fronte, você que está com sua esposa aqui, se estiver por perto, chegue mais perto dela. Eu queria que você abençoasse sua esposa, abençoasse seu esposo com uma oração nesta noite. Na verdade, nós só tocamos rapidamente no assunto.
Você precisa pegar as Escrituras e querer viver o casamento de acordo com as Escrituras. Não é fácil. Lá o escritor de Provérbios diz que o caminho de um jovem com uma donzela, um jovem casal, ninguém trilhou. É como um navio que passou lá no mar, ele não deixa rastro, como uma cobra na penha, como uma ave no céu. Assim, difícil de entender. Os casais, circunstâncias diferentes, mas há princípios na palavra que nos ajudam a viver bem o casamento. Já que nós vamos começar a tratar especificamente de famílias inteiras domingo que vem, que tal você dar uma faxina, uma geral, no seu coração, como esposo, como esposa, em nome de Jesus? Baixe sua fronte. Queria que você olhasse. Se sua esposa está por aí, orasse com ela. Se não estiver, ore por ela, ore por ele, no nome de Jesus. Vamos tirar esse tempo de oração. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor, ó Pai, cada casal, ó Pai, desta igreja, cada casal presente aqui, cada família representada, Deus, nos seus pares. Eu sei, ó Deus, que há muitos casamentos e muitas famílias que estão doentes porque os cônjuges estão doentes. O casamento está ruim. Mas não tem casamento tão ruim que o Senhor não possa consertar, e nem tão bom que não possa melhorar. Onde a tua graça entra, onde entra o perdão, o diálogo, a compaixão, onde os valores do reino entram, todas as coisas se transformam, Pai. Por isso nós cremos no poder transformador do Evangelho, é por isso que nós o pregamos, é por isso que nós, ó Pai, nesta noite meditamos nessas coisas. Porque nós cremos, ó Deus, que nós viemos aqui nesta noite para tomar, ó Deus, o remédio certo. E a Tua palavra, ela é que produz vida, e é o Teu Espírito Santo que vivifica o morto. É Ele que cura o doente através da palavra. Ó Deus, que nós possamos viver esses valores. Há casais aqui, ó Deus, que estão à beira do precipício, precisam demais de ajuda. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa ajudá-los, que eles possam buscar, ó Deus, meios, ó Pai, de se recuperarem e de tornarem sadios, saudáveis, no nome de Jesus. Por isso traz perdão no lar, traz diálogo, no nome de Jesus, quebrantamento, humildade, Senhor. Traz submissão das esposas, que os maridos assumam o seu papel de proteger suas esposas, seus filhos, seus lares, ó Pai. De não tratar suas esposas com amargura, as suas mulheres de ter o temor do Senhor e tratar, ó Deus, seus maridos como senhores, como devem ser tratados, ó Pai. Pois, ó Deus, são os dois companheiros de uma graça comum, para que as orações não sejam interrompidas. Por isso, ó Deus, abençoe, ó Deus, a comunicação lá.
Abençoe, ó Deus, ó Pai, que possam os casais encontrar de fato o papel de cada um e o papel de ambos, ó Deus. Abençoe as finanças do lar. Abençoa, Deus, a educação dos filhos, ó Deus. Abençoa a relação sexual dos casais. E aqueles, ó Deus, que tiveram suas perdas e são viúvos hoje, que o Senhor possa, Deus, os consolar, que eles cuidem das coisas do Senhor e dos filhos, e que o Senhor possa suprir toda a necessidade que eles têm. Aqueles que estão pensando em casar, ó Deus, que se preparem bem. É uma porta linda, é maravilhoso, mas precisam se preparar para o casamento, entendendo, ó Deus, que vão deixar de ter uma vida de solteirice para uma vida, ó Deus, a dois, e que essa vida precisa ter uma unidade do Senhor, precisam compreender e viver em santidade. Abençoa as famílias, ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito vivifique, ó Deus, casais que estão amortecidos, que traz, ó Deus, ó Pai, saúde àquilo que está doente, que traga cura, e que aqui tenhamos, ó Deus, casais saudáveis, famílias saudáveis, filhos saudáveis, uma igreja saudável nas suas famílias, para a glória e para louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nosso coral vai nos conduzir nesse momento em 2 hinos.